Opa, e aí, Henrique? Yo, mano, se liga nessa caixa aqui que eu achei muito foda. Ah, é? O que é que tem aí? Pera, tudo tinha morrido, bicho. Ela tava em um dos quartos da segunda mansão, tinha um monte de filme e jogo velho lá. Deve ter uns jogos bons aqui dentro. Não é que é verdade? Esse jogo aqui é muito bom, mano, marcou minha infância, na moral. Isso aí, cara, esse jogo é muito paia, bicho. Nada a ver, mano, muito melhor do que aquele bucha E do ela tem um X6 aqui X6. também. Pera, quê? Esse jogo tá uma merda, velho. Muito melhor que o teu, que é um visual novel disfarçada. Daí é que tem a melhor luta da série, não sei, só tem umas fases ruins. Pelo menos não dá sono enquanto joga. Cara, esse Como é que jogo é você uma pode merda dizer que mesmo. Mega Esse Man jogo é muito X5 é ruim, cara. ruim? Na moral, tem que X6 é aprender a jogar jogo simplesmente bom, mano. muito Tipo pior, é X6. chato Vocês pra ficam uma caralho de porcaria, mano. Esse jogar, a jogo não história presta, não é não. legal. Tem que jogar Pimax é legal. Então, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez falando resumidamente sobre não apenas um, como dois jogos. Mega Man X5 e X6 são ambos jogos bem problemáticos no quesito da gameplay, por diversos fatores que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E, antes de tudo começar, devo dizer que eu prefiro o X6, mesmo com todos os inúmeros problemas que eu vou mencionar aqui. Já o Henrique vai fazer um vídeo sobre o X5 porque ele prefere o X5. Dá uma passada lá no canal dele quando esse vídeo terminar, viu? Já faz uns 2 anos que a gente meio que tem uma discussão sobre qual desses dois é o melhor. E chegou a hora de finalmente resolver isso de uma vez por todas. Não resolver nada na real, é só um vídeo. E bem, um lugar bom pra começar seria falando sobre Mega Man é uma série de jogos que começou no NES em 1987. Mas eu não preciso dizer isso, né? Todo mundo conhece esse robozinho azul, você, eu, até tua mãe. Mas enfim, caso você não saiba, nesse jogo você é o Mega Man, um robô construído pelo Dr. Light para derrotar os Robot Masters, que são robôs do mal criados pelo Dr. Wily, um cientista maligno que antes era parceiro do Dr. Light, olha só. O objetivo do Wily é o de sempre, dominar o mundo, e ele conta com os 6 robôs que ele criou. Mas o Light viu isso chegando e fez o Mega Man, o robô mais poderoso de todos, para combatê-los. A história é bem simples e a gameplay também. Começando o jogo, você pode escolher qualquer uma das fases para jogar, e escolhendo uma, você vê que o jogo é do gênero plataforma, ou seja, ficar pulando de plataforma em plataforma, mas também atirando nos inimigos com o Mega Buster, que é um canhão que fica no braço do Mega Man. E é basicamente isso. A gameplay é bem direto ao ponto, tudo que você tem que fazer é ir passando pelas fases atirando nos inimigos e tentando sobreviver, já que o Mega morre meio fácil. No final de cada fase o Robot Master te espera, ou seja, cada fase tem um boss diferente. Todos eles com um padrão de ataques e poderes diferentes. Assim que tu derrota um deles, você absorve o poder dele e pode usar nas fases. E além disso, esse poder que você conseguiu vai ser a fraqueza de outro boss, assim fazendo a luta ser bem mais fácil. Se a gente levar isso em consideração, então em teoria tem sim uma ordem para jogar as fases, mas isso não importa muito, vai na que tu quer e pronto. E esse é o básico. Os outros jogos da série adicionaram mais coisas na gameplay, como a habilidade de você poder carregar os seus tiros para dar um tiro poderoso, a habilidade de deslizar no chão para ir mais rápido e desviar de obstáculos, e claro, mais personagens e mais robôs do Dr. Wily. Depois de 6 jogos com essa fórmula, em 1993 lançou Mega Man X pro Super Nintendo. E eu imagino que tiveram pessoas na época que ficaram confusas com isso, já que X significa 10 em números romanos, então tipo, pulou do 6 pro 10? Mas não. Mega Man X é um spin-off de Mega Man, uma série à parte, e a história é bem diferente da anterior. Mega Man X se passa 100 anos no futuro. Dr. Light e Dr. Wily estão mortos e os robôs que tanto conhecemos e amamos desapareceram. Mas claro que não é só isso, a história agora foca em X, um robô de uma espécie chamada Reploid. Então, os Reploids são robôs com consciência. Eles são capazes de pensar por si mesmos e terem vontade própria. E o X foi o primeiro Reploid que existiu, sendo criado pelo próprio Dr. Light nos seus últimos anos de vida. Além do X, tem o Zero também, que é um Reploid parceiro do X, que ao invés de atacar com o canhão no braço, ele ataca com o Z-Saber, que é um sabre de luz que ele tem, irado. X e Zero são Maverick Hunters. Os Mavericks sendo nada menos do que Reploids que ficaram do mal por conta de um vírus chamado Sigma Vírus, que vem do Sigma, que é o careca principal vilão da série. Eu espero que tenha dado pra entender tudo isso. Enfim, a história é diferente, mas a gameplay não é muito diferente não. No início do jogo você também seleciona a fase que quer e cada boss que dá um poder diferente que é a fraqueza de um outro boss. Só que tem 2 mudanças que vieram a partir desse jogo. A primeira é a implementação da armadura que o X pode pegar. 4 dessas fases vão ter cápsulas que, entrando nelas, vão dar ao X uma parte de uma armadura, sendo elas capacetes, peitoral, braços e pernas. E cada parte traz melhorias e mudanças na gameplay também. E mais importante, com as pernas o X pode dar o dash.
Esse dash é o que faz a gameplay de Mega Man X ser tão melhor do que a gameplay da série clássica. Essa coisa vicia demais, é um ótimo jeito de você ir mais rápido e é satisfatório ver o X deslizando, sei lá. Além disso, a história também é um pouco mais investida do que a série clássica, tanto que tem vários momentos com diálogos. No final do jogo, depois de ter derrotado os 8 Mavericks, o X vai pra fortaleza do Sigma acabar com ele de uma vez por todas. E o Zero se sacrifica pra te salvar do Wily, que é outro dos capangas do Sigma, e no final tu mata o Careca. Mata o caramba, porque ele volta em todos os jogos. Bem, esse foi o primeiro jogo, e depois do sucesso dele, a série continuou com X2, X3 e por aí vai até o X8. Como é de se esperar, conforme os jogos foram passando, mais coisas foram adicionadas, como armaduras novas, personagens novos e, é claro, Mavericks novos. Porque, como sempre, o Sigma tá por trás de tudo. Quando chegou a hora de fazer o Mega Man X4, ele não saiu pro Super Nintendo e sim pro PlayStation, porque o PlayStation tinha os jogos no formato de CD, enquanto que o Nintendo 64 os jogos ainda eram cartucho, que tinham bem menos memória que os CDs. Falando no X4, ele deu um upgrade gráfico grandioso pra série também. Tá tudo muito mais bonito e detalhado, além de que a gameplay também é melhor do que os anteriores. Dessa vez você pode escolher entre duas campanhas fecha aspas, a do X e a do Zero. E os dois têm uma gameplay diferente, já que o X ataca de longe com o Buster e o Zero ataca de perto com o Z-Saber. Bem, agora que eu finalmente contextualizei vocês, vamos ao que interessa, no caso esses dois jogos. Antes de mais nada, peço que não esperem uma análise profunda desses dois jogos por minha parte, beleza? Eu só vou fazer uma comparação aqui. Mega Man X5 lançou 3 anos depois do X4, no ano de 2000, e o X6 lançou em 2001, apenas um ano depois. E esses dois de algum jeito conseguem ser piores do que o X4 que lançou em 1997. Bizarro, né? Com uma sequência de algo, você espera que ela vai ser ainda melhor do que o jogo anterior, mas não é esse caso. X5 e X6 falham nesses quesitos fortemente, pelo menos em gameplay. Mas para se redimir, depois a Capcom lançou a sério isso. Esses dois jogos têm problemas bem notáveis na gameplay e vamos discutir sobre isso agora comparando eles dois. Um dos maiores problemas do X5, ele tem muito texto, sério, texto pra caramba. Mega Man sempre foi até então a série que tu ligava o jogo e bam, já tava jogando, sem enrolação, sem frescura. Mas aqui não é assim, e a pior parte é que nem tem a opção de você simplesmente pular tudo de uma vez. Não, ao invés disso tu quase esmaga teu controle apertando rápido pra esquipar tudo logo. Além disso, esse jogo não tem dublagem em nenhum momento, que é bizarro, sabe? Esse jogo saiu 3 anos depois do X4 e o X4 tem dublagem e cutscenes animadas. Mas nesse jogo as cutscenes são todas imagens estáticas e sem dublagem, o que deixa elas meio vazias, tá ligado? Os momentos impactantes da história não ficam tão bons quanto poderiam ser graças a isso. Claro, além disso, tu não poder pular nenhum diálogo também é muito ruim. Já no X6 tem os melhores logo de cara. Em primeiro lugar, a maioria das cutscenes tem dublagem. Ela tá em japonês, nem se deram ao trabalho de dublar o americano pra não cometer o mesmo erro 2 vezes. Além disso, você pode skipar qualquer cutscene que quiser simplesmente apertando Start, mesmo quando tá vendo elas pela primeira vez. E nem preciso dizer que isso é muito melhor, né? O X6 saiu somente um ano depois do X5 e tem dublagem, e o X5 saiu 3 anos depois do X4 e não tem. Que feio. Mas claro, isso não ausenta o X6 de ter texto que não dá pra pular. E algumas vezes você ainda vai se ver esmagando o controle pra pular os diálogos rápido, mas aqui é bem menos frequente do que no X5. Falando em textos, outro dos problemas do X5 é que em várias vezes tua gameplay vai ser interrompida pela Alia, que é a assistente do X e do Zero nas missões. Ela abre a matraca dela para explicar coisas básicas e óbvias da gameplay, o que é muito chato. Já no X6 é você quem escolhe se quer ler isso ou não, já que de vez em quando você vai ver um íconezinho ali na tela e se apertar um select vai aparecer um diálogo. De novo, outra melhoria, já que o texto não é forçado e é você que escolhe se quer ler ou não. Agora vamos comparar algo mais subjetivo, coisa que no final das contas nem importa tanto assim. Os estágios iniciais dos dois jogos. Toda vez que tu começa um save novo em qualquer jogo dessa série, vai meio que ter uma primeira fase do tutorial, para depois dela você ir e poder escolher qual fase quer jogar. No X5 e X6 não é diferente. Os dois jogos têm fases iniciais legais, mas na minha opinião a do X6 leva o troféu somente pela ambientação e pela música também. A música da fase inicial do X5, que é diferente dependendo se tu começa com X ou com Zero, é mais animada e tal, e combina com a fase já que não tem nada de muito ruim acontecendo ainda. Mas no X6, depois do final do X5 onde o Zero morre e quase tudo é destruído, a primeira fase reflete isso muito bem, a música dá uma atmosfera mais pesada e um pouco mais triste. X está triste porque o Zero morreu e agora carrega o sabre dele nas missões para honrar seu legado. É lindo e essa música é muito boa. Ela tem uma vibe meio estranha, ela me lembra de 2020 pelo tom de desolação dela. E também porque 2020 foi o ano que eu conheci ela e o ano que eu mais joguei o X6 também. Lembro de às vezes andar de carro, escutando isso nos fones de ouvido, e olhando para as ruas vazias por conta da pandemia, era assustador. E a música combina perfeitamente com essa atmosfera, é perfeito. Recomendo você que estiver assistindo a esse vídeo, ouvir essa música caso algum dia você sair de casa e o tempo estiver nublado, dá calafrios.
Agora vamos falar sobre as partes mais polêmicas, as mecânicas e as fases. Mega Man X6 aparentemente foi feito por um time que ainda era inexperiente. Logo por isso as mecânicas são mal programadas. E as fases sofrem por terem um level design péssimo e serem injustas. Mas o X5 não se salva muito disso não, hein? Esse jogo também tem mecânicas ruins e tem fases que me dão um aneurisma cerebral só de pensar nelas. Vamos lá. No X6 tem um Nightmare, que é meio que um dos temas principais do jogo. Esse Nightmare afeta as fases e muda elas, deixando elas bem piores de jogar e mais difíceis e chatas. Mas aí você percebe que as fases que estão com esse efeito são essas aqui que estão vermelhas. Então é só evitar elas por enquanto e voltar quando o efeito tiver outra fase, né? Não, infelizmente não. Acontece que esses ícones vermelhos não significam porcaria nenhuma, porque eles não indicam exatamente quais fases o efeito Nightmare tá. Ou seja, não funciona como era pra funcionar, tá ligado? Além do mais, esse efeito pode sim funcionar na primeira vez que você vai em uma fase, o que é uma merda. Seria melhor que só aparecesse caso você já tivesse terminado a fase e voltasse pra ela, mas não. Se você for em uma fase que tá com o efeito Nightmare ativado, que de novo não dá pra saber exatamente qual é, você vai ficar com a impressão ainda pior da tal fase. Aí você se pergunta, tá, e o que o X5 tem? A pior desgraça que pode acontecer. Vamos lá. A história do jogo é que tem uma colônia espacial caindo na Terra, e você precisa derrotar os chefes pra coletar partes que vão aumentar o poder de um laser que pode destruir a tal da colônia. Ok, só pegar essas partes e depois atirar o laser que tá tudo certo, né? Não. Isso depende de sorte. Sim, mesmo que você tenha coletado as 4 partes pro laser, ainda tem chance alta dele não conseguir destruir a colônia. Só retardar um pouco a trajetória dela, fazendo com que demore mais umas horas pra cair. Nem preciso dizer, mas eu odeio isso. Basicamente isso significa que você não pode jogar o jogo sossegado, sabe? E passando as fases tranquilo e tal, porque tem chance do laser falhar. Mesmo que você pegue as partes pra aumentar a chance de não falhar. Mas aí que tá, se falhar, e provavelmente vai, tá? Tem um plano B. Lançar uma nave que vai colidir diretamente com a colônia. Mas tem dois problemas. O primeiro é que não vai ser o suficiente e vários destroços ainda vão cair na Terra. E o segundo problema é que não tem piloto automático na nave, então alguém precisa se arriscar e pilotar ela, mas se ejetar poucos segundos antes da colisão. E claro que quem se voluntaria para fazer isso é o Zero, um dos teus personagens jogáveis. Já dá pra ver o problema aí, né? Aí lá vai você ter que coletar outras 4 peças para colocar no foguete e aumentar a chance disso dar certo. Mas adivinha, continua dependendo de sorte. Mesmo se você tiver pegado todas as partes do foguete, ainda tem chance da missão inteira falhar. Se tua sorte se alinhar e tudo der certo, o Zero volta pra Terra e você pode jogar as fases finais. Mas se der errado, o Zero morre. E tu obviamente não vai mais poder usar ele no jogo, o que é um saco, cara. Porque no X5 é muito mais legal jogar de Zero do que de X. O Zero é meio que o protagonista do jogo, afinal. Se o Zero morrer, se vira, faz o L. Se tu não tava jogando de X antes e não se dedicou a dar upgrade nele, prepara pra jogar as fases finais com a barra de vida minúscula. Legal, né? Não! Vamos falar das fases agora. Como eu falei agora há pouco, X6 sofre de um level design amador. Muitas das fases têm desafios baratos e repetidos, lotados de inimigos chatos e cefato. A maioria das fases são bem mal feitas mesmo. A do Infinite Miginion é só um corredor chato com um robô gigante fica atrás que atacando laser. Aí tu vai destrói ele em uns 2 minutos e a fase acaba, ridículo. A do Blaze Hicknax envolve tu ter que enfrentar essas rosquinhas toda hora na fase, é sério, é o tempo inteiro. E a penúltima vez que tu vai enfrentar ela é um saco. A do Ground Caravice é chata porque tu fica indo pra um monte de lugares diferentes através de portais e tem que enfrentar inimigos chatos. E a do Reino Turtloid é ruim porque tem essa chuva ácida que tu tem que ficar parando ela, destruindo essas coisinhas aí e passando por buracos super apertados com dash pra resgatar os Reploids ou dar um upgrade de armadura. A do Shield Sheldon Bazinga! E a do Metal Shark Player não tem nada de muito errado, mas são duas fases que são muito longas e cansativas. E a do Commander Yamark e do Blizzard Wolfgang são as mais toleráveis do jogo. Dá até pra passar com o X armadura se tu tiver skill. Agora vamos ver as fases do X5. A do Grease Slash é chata. Tu tem que ficar pulando entre trens que explodem depois de um tempo e é praticamente só isso a fase, eu não gosto. A do Squid Adler é uma merda também. Começa com a parte da moto que é difícil se tu não ativar o Rapid Fire no menu. E depois que essa parte acaba, vem uma mais chata ainda que tu tem que ficar batendo nessas coisas para abrir portas, e esse processo se repete várias vezes e vai ficando mais ridículo a cada vez, terrível. A do Easy Glow é um castelo feio e também chato, e essa parte aqui da escada, ó, podia deletar do jogo, nem ia fazer falta nenhuma. A do Dark Dizzy, meu Deus do céu, é terrível. O fundo é um gif de baixa qualidade de uma galáxia, e a fase em si é um saco, porque ela fica constantemente dando slowdown no jogo e spawnando um monte de obstáculos chatos no teu caminho. E a parte que ela muda pra ficar antigravitacional também não é boa. A do The Skyver é bem paia. Na maior parte do tempo você vai estar esperando em elevadores por caminhos longos pra caramba. Muito divertida, hein, Capcom? A do Matrix não tem nada de errado nem nada de certo, é só uma fase normal. E a do Axel the Red também, se pá, é a melhor fase do jogo inteiro. Falta uma, claro, né? Falta uma, eu deixei a pior pro final. Porcaria da merda da desgraça da fase da baleia. Cara, antes de tudo, a música dessa fase é boa, porque é um remix de uma música do Mega Man X2 que tava em uma fase muito melhor. Agora, a fase em si...
vamos lá, de novo, fase de água em jogos. Já falei que ou são boas ou são ruins. E essa aqui definitivamente extrapola em ser ruim e terrível pra cacete. Quer saber o porquê? Vamos falar o porquê então. Essa fase é auto-scrolling, ou seja, ela avança sozinha. Pelo menos na maior parte do tempo. E ela avança devagar pra caramba, é um tédio, é uma eternidade, cara. A abre aspas, mecânica, fecha aspas dessa fase é que tem essa baleia robô gigante que fica atrás de você durante a fase inteira. E é tão emocionante quanto dá pra ver aí na gameplay, é um tédio sem fim. Na maioria do tempo tu só vai estar esperando até ela avançar logo, porque uma vez que você destrói as 4 canhões que ficam na parte da frente da baleia, ela não atira mais em você, ou seja, não tem desafio agora. A única coisa a se fazer é ficar esperando a fase avançar logo, que de novo demora pra caramba. Comparando com a fase do Metal Shark Player lá no X6, claro, aquela fase também é lenta, mas 90% dela não é auto-scrolling, ou seja, o ritmo dela é bem mais rápido dependendo da skill do jogador. E além disso, não tem uma porcaria de uma baleia te enchendo o saco tacando lasers em você. Mas ok, uma hora essa merda finalmente acaba e aí você enfrenta a baleia de uma vez. Nem é difícil, só dá uns tiros ou lapadas nela que ela morre rapidamente. Mas aí, já tava ruim o suficiente, né? Pois piora, cara, com outra sessão de auto-scrolling chata. Dessa vez pra baixo e você enfrenta a bunda da baleia por algum motivo. Ela fica tirando mísseis em você, mas dá pra tu fazer ela parar com isso destruindo os canhões por onde os mísseis saem. Mas só dura uns 5 segundos e eles estão de volta de novo, fazendo com que você fique pra lá e pra cá descendo, desviando os obstáculos, mísseis e tentando empurrar a baleia e destruir os canhões. Pois é, de algum jeito essa parte consegue ser ainda pior do que a anterior. Depois de um tempo tu luta contra a bunda da baleia, essa luta é bem chata porque ela não vai parar de jogar mísseis e ter que lidar com eles enquanto ataca ela. É um saco, mas de novo não é tão difícil assim, é só chato mesmo. Finalmente depois disso, água abaixo você atravessa o que parece ser um navio submerso abandonado. Aí beleza, tu vai, né, atravessa ele e depois adivinha só. Outra sessão de auto-scroll chata e lenta. Dessa vez tu enfrenta a parte de cima da baleia. Tu avança pra cima dessa vez e esses canhões no chão vão ficar te tacando bolas laser. Dá pra destruir eles, mas de novo eles voltam pouco tempo depois, então pra que se importar? Melhor só ficar desviando mesmo. E é aqui que tu começa a tomar cuidado de verdade pra não morrer, porque acredite em mim, a pior coisa que pode acontecer nessa fase é você morrer, já que isso significa que você vai ter que passar por uma parte dela de novo. No final tu enfrenta a parte de cima da baleia e pra isso tem que destruir o escudo que tem no núcleo e acertar o núcleo depois. Tudo isso enquanto os canhões embaixo ficam constantemente te atrapalhando. Depois de derrotar, preste atenção e pule logo na parede que fica ali do lado pra não cair, morrer e ter que fazer tudo de novo. E aí você chega no boss, que é bem paia, dá pra derrotar ele facilmente com esse truque aí que eu descobri jogando de zero e é isso. Que estágio terrível, cara. Bem além disso tem as fases finais. O X5 tem as fases do Zero e Sigma Vírus. E no X6 são as fases do Gate e a do Sigma. Nesse quesito o X5 é bem melhor, vou admitir. Porque é nessas fases que tem várias referências aos jogos da série clássica e até mesmo dos jogos da própria série Mega Man X. Como esse boss do X1 aí que é um saco. Mas infelizmente uma dessas homenagens é trazendo de volta um dos bosses que eu mais odeio de todos. O Yellow Devil. Que é um boss lá do Mega Man 1. Nesse boss você só pode acertar ele no olho e toda hora ele fica mudando para os lados diferentes da tela, se separando em vários pedaços. É chato pra caramba, mas tem um truque que tu pausa o jogo e quando dá um ataque consegue matar ele rapidinho. Já que no X5 ele volta como Shadow Devil, Diabo das Sombras. E não tem truque de pausar o jogo não, se vira. Eu odeio essa luta, o tema dela literalmente já apareceu em um dos meus pesadelos, pra vocês terem ideia. É sim um boss icônico e marcante da série Mega Man, mas eu preferiria outro. No X6, as fases do Gate são no mínimo terríveis. São as piores fases do jogo no quesito level design, cheio de espinhos, inimigos repetidos e desafios chatos e injustos que são elevados ao quadrado. Mas o maior crime dessas fases é que elas não estão disponíveis para qualquer personagem não. Você não pode passar pelo início da fase com o X sem armadura, e na segunda fase tem esse pulo aqui que é impossível de fazer com a Shadow Armor ou com o X sem armadura porque nenhum dos dois tem dash aéreo. Ridículo. Aí você enfrenta o Gate, que eu acredito que usa a armadura dourada lá do Mega Man X3. E depois descobre que o Sigma tava por trás de tudo de novo, o que eu acho bem paia. O Gate é um vilão muito mais interessante, mas descartaram ele como Final Boss só pro Sigma de novo. Sobre os chefes finais dos dois jogos, não sei qual prefiro. Na real, acho que eu nem gosto de nenhum dos dois. O Sigma do X5 começa a luta bem parecido com ele mesmo lá do X1. Depois ele volta pro fundo do cenário e fica nesse 3D que envelheceu mal. E a luta fica bem fácil. E no X6 o Sigma é um mendigo que depois assume uma forma gigante que também é outra bem paia. Não gosto de nenhum desses dois como Final Boss. Pois é, tá aí, os dois jogos têm estágios ruins. Mas o X5 é um raro caso de um jogo ruim de alta qualidade. Enquanto o X6 claramente foi feito por gente amadora junto com pessoas talentosas. Falando nisso, o X5 era pra ser o último jogo da série. O criador de Mega Man, o Inafune, queria que acabasse nesse jogo, por isso que o Zero morre no final do X5, se sacrificando pra salvar o X e finalmente lembrando que foi criado pelo Dr. Wily lá da série clássica. É uma cutscene bem triste e tal, mas cara, imagina o quão essa cutscene seria mais impactante se ela fosse animada e tivesse atuação de voz.
E é isso que me faz pensar outra coisa. Me acompanhem aqui. O que diabos aconteceu com esse jogo? Por que ele tem tantos problemas? Vou compartilhar aqui algumas coisas que provavelmente são motivos. Só teorias mesmo, tá? Já que tem bem pouca informação disponível sobre o desenvolvimento do jogo. Mega Man X5 saiu 3 anos depois do X4. Mas isso não reflete na qualidade do jogo, porque ele é claramente bem mais mal feito do que o anterior, mesmo tendo ideias legais. Mas agora, por que isso aconteceu? Até onde eu pesquisei, pelo menos, parece que o criador da série, o Inafune, teve pouco envolvimento com o jogo. Ele meio que só mandou o time, que tinha um orçamento baixo, terminar a série com esse jogo e pronto. Além disso, provavelmente esse jogo meio que tá sendo desenvolvido quando dava mesmo, mas não o tempo todo, porque no intervalo de tempo entre ele e o X4 saiu Mega Man Legends, Mega Man Bass, o jogo da trombone e outro Mega Man Legends já estava sendo feito. Então provavelmente o X5 ficou meio que sendo desenvolvido no tempo que restava, o que é bem triste. Ainda mais para o jogo que supostamente seria um fim da série. E também, isso é só uma teoria minha, tá? Então se quiserem podem desconsiderar. Mas eu acho que o jogo passou pelo tal do Development Hell, que é quando algo que está sendo produzido fica parado por muito tempo e muitas coisas mudam drasticamente ou dão errado no processo. Já que os desenvolvedores não conseguem continuar por bloqueio criativo ou por diferenças na produção, ou só por falta de tempo mesmo. Eu não tenho nenhuma prova para sustentar isso, apenas teoria, se liga. Tem 3 personagens nesse jogo que aparecem do nada. A Alia, o Cygnus e o Douglas, que são companheiros de trabalho do X e do Zero. Aparecem durante as missões e principalmente durante as cutscenes. Só que eles meio que não têm uma introdução, sabe? Eles simplesmente estão lá, como se sempre estiveram desde o início. O que é bizarro e me leva a crer que Mega Man X originalmente não era para ser o fim da série, e sim só mais um jogo da saga, que o script seria radicalmente diferente. Provavelmente não envolvendo a morte do Zero e apresentando esses personagens melhor. O que eu acho que aconteceu é que o Inafune, o criador da série, só entrou no projeto quando ele já estava sendo feito há um tempo, e já tinha essas coisas pré-estabelecidas, mas ele obrigou geral a mudar o roteiro e tudo mais pro jogo ser o último da série, incluindo a morte do Zero e removendo as possíveis introduções de personagens, assim pulando direto para o plot central do jogo. Aliás, uma coisa que meu mano Henrique teorizou e provavelmente vai comentar sobre isso no vídeo dele também, vão dar uma olhada lá, é sobre as cutscenes do jogo. O X4 tem cutscenes animadas e dublagem, mas por que o X5 não tem, sendo que ele era para ser o último? Segundo o Henrique, talvez provavelmente isso seja culpa do X4. As cutscenes animadas receberam uma dublagem americana que é tão ruim que virou motivo de muitas piadas e críticas. O negócio é horroroso mesmo, com todo respeito aos dubladores, mas ficou pai, apaga aí. Aí, vendo essas críticas, talvez isso tenha desanimado a equipe do jogo e motivado eles a não colocarem uma dublagem no jogo para evitar que aquilo não se repetisse. E já que não teve dublagem, também nem tentaram fazer cenas animadas porque ia ficar meio pai sem a dublagem, né? Lembrando que isso que eu falei são apenas teorias minhas. E eu adoraria que vocês aí que manjam do jogo também comentassem sobre as suas nos comentários. Ou se eu estiver errado sobre alguma coisa, me corrijam aí também. O X6 é outro caso peculiar, saiu somente um ano depois do X5. Um ano depois que o PlayStation 2 já tinha lançado e tem gráficos melhores e música melhor, na minha opinião. E as cutscenes, mesmo que não tenham animação ainda, nem dublagem americana, ainda tem a japonesa pelo menos. E esse jogo foi desenvolvido por inteiro sem nenhuma participação do Inafune, fizeram pelas costas dele, porque a série dava dinheiro, então a Capcom decidiu continuar. Bem gente, é isso. Eu deixei de mencionar diversas coisas de propósito porque eu quero que você vá jogar por conta própria e tire suas próprias conclusões. Eu não odeio Mega Man X5, muito pelo contrário. Eu gosto que ele tem até algumas referências à série clássica de Mega Man, menos essa aqui. Eu espero realmente que esse vídeo não tenha ficado muito longo, não faço ideia, mas espero de coração que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e no vídeo do Henrique, que tá aí no comentário fixado. Muito obrigado por assistir, eu sou o Young Big e até a próxima. Tá vendo, mano? X6 é muito melhor, mano. Tá bom, eu admito que não foi tão ruim assim rejogar esse jogo de novo. Mas ainda assim, o X5 é bem melhor. Mano, o X5 Cara, o X6 é obviamente muito melhor. É O objetivamente X5 tem melhor. umas Não tem nem como Os dois discutir, tem cara. muito As fases de mal X6 feito, é horrível. A Não Capcom adianta tava o dormindo Zero quando ser foi bom fazer se essa as merda fases são desse jogo, ruins. mano. Tu nunca Você jogou, não tá O Zero entendendo pode isso, cara. morrer, cara. X6 é um Aí tu jogo vai pra essas horrível. finais com Não um X tem muito como ruim, gostar mano, dessa porque esse bosta. jogo foi mal Ei, o feito, efeito cara. Nightmare nem funciona. O Black Zero era pra estar no jogo, mas por causa de um erro. Essa porra não funciona, velho. Cala a boca, esse jogo é horrível, cara. Cala a boca! Que é O que isso? é isso? Mano, vocês dois são os dois pedaços de bosta do caralho. Os dois é mais burro que a porra de uma porca. Vocês vão tomar no cu. Esses dois jogos são uma bosta. X7 é muito melhor. Muito obrigado pela compreensão. Thank